Os valdenses. Os valdenses foram um grupo cristão que surgiu entre os seguidores de Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, na França, o qual viveu entre os anos de 1140 e 1205 e que decidiu abandonar todos os seus bens para dedicar-se à doutrina cristã. A conversão de Pedro Valdo aconteceu em 1173, e a partir daí, ele passou a dar seu dinheiro aos pobres e a ajudar os necessitados. As pessoas mais próximas afastaram-se por pensarem que ele estava ficando louco. Porém, Valdo lhes disse que anteriormente ele preocupava-se mais com o dinheiro do que com o Senhor, e que as riquezas fazem do homem o seu escravo. Valdo começou a pregar a palavra de Deus nas ruas, e então muitos seguidores começaram a aparecer. Além disso, ele encomendou uma tradução do Novo Testamento para o francês provençal, algo raríssimo naquela época, pois a linguagem oficial usada entre os cristãos era o latim, devido à soberania da Igreja Católica. Dessa forma, os leigos tiveram acesso à palavra de Deus e começaram a espalhá-la por toda parte. Porém, os bispos católicos ficaram descontentes com isso, e os valdenses foram considerados hereges, juntamente com os cátaros. No entanto, a doutrina valdense era totalmente oposta ao catarismo, que fazia parte do gnosticismo. Em 1179, Valdo e um de seus seguidores dirigiram-se até Roma, e lá eles pediram a autorização do Papa Alexandre III para serem reconhecidos como uma ordem religiosa, porém o pontífice romano não aprovou isso. Ao voltar para Lyon, Valdo disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os valdenses foram se espalhando por toda parte, e seus ensinamentos entraram em conflito com a Igreja Católica, pois eles procuravam seguir a sã doutrina, pregada por Yeshua e seus apóstolos. Vejamos agora os principais dogmas seguidos pelos valdenses. Não acreditavam na existência do purgatório, apreciavam o valor da pobreza voluntária, afirmavam que as relíquias dos mártires da Igreja Católica eram apenas ossos, e por isso, elas não deveriam ser veneradas ou tratadas como especiais ou santas. Consideravam que a água benta era tão eficaz quanto a água da chuva. Ponderavam que um pregador no celeiro tinha o mesmo valor que um na igreja. Negavam a autoridade espiritual de Roma, ou seja, que o Papa era mediador e soberano na terra. Consideravam o papado como sendo o antimessias, ou anticristo, relatado nas escrituras sagradas. Rejeitavam a adoração de imagens, porque seguiam a doutrina apostólica, e acreditavam que a Igreja Católica era a grande meretriz, descrita em Apocalipse. Todas essas crenças defendidas pelos valdenses enfureceram o papado, e em 1179, eles foram condenados no Terceiro Concílio de Latrão, por causa de suas pregações. Em 1184, o Papa Lúcio III excomungou Pedro Valdo. Tal decreto foi reafirmado em 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Em 1211, 80 valdenses foram queimados vivos, em Estrasburgo, na França. Assim como outros movimentos religiosos, os valdenses foram duramente perseguidos durante a Inquisição, e milhares deles acabaram sendo presos, torturados e mortos.